Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour e vou apresentar mais episódios de Meia Noite Pequim para vocês. Bora lá? O tema hoje é liberdade religiosa na China. Existe ou não existe? É um tema que muita gente tem me cobrado para tratar aqui no canal e como vocês sabem, eu não gosto muito de fugir. Não é questão de fugir ou não de polêmica, de gostar ou não de polêmica, mas eu acho que existem temas que merecem ser tratados de forma muito séria. E a religião é uma delas, né? Então, de antemão, né, ao invés de cair no binarismo do sim e do não, eu acredito que tem que ter método científico para discutir esse tipo de questionamento. Então a questão da religião na China deve ser vista a partir de várias dimensões. E eu escolho pelo menos duas dimensões para enfrentar essa questão no caso chinês. Uma determinação que eu acho que tem que ser levada em consideração é a geopolítica. Isso significa qual que é o papel histórico que a religião joga, cumpre a dominação de uns países sobre os outros, de uma classe social sobre outras classes sociais, né? E o papel da religião, inclusive, na desintegração de países e sociedade. Eu lembro aqui, por exemplo, eu sempre trago essa lembrança que a Índia, ela durante seus mais de 4.000 anos de existência, hindus e muçulmanos viviam muito bem ali, de forma harmoniosa no país. Durante a ocupação britânica, a cisânia foi sendo plantada entre hindus e muçulmanos, ou seja, aquela velha máxima de dividir para governar. Tanto é que chega-se ao ponto em que a Grã-Bretanha sai da Índia em 48 e a Índia acaba se dividindo primeiramente em dois países, a Índia majoritariamente hindu, e o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental se transforma em Bangladesh em 1971. E o Paquistão Ocidental transforma-se no Paquistão. E são dois países para onde afluíram a imensa maioria dos muçulmanos que viviam em território atualmente indiano. Imagine o tamanho dessa migração em massa, né? Ou seja, é evidente que os chineses olharam para o exemplo indiano para lidar com essa questão da religião. E mais recentemente, né, vamos falar do caso brasileiro, de como se usa as classes dominantes no Brasil, elas usam a religião para fins próprios, ou então mesmo os Estados Unidos, né, usam a religião e usam as formas anglo-saxãs de lidar com questões como Deus e espiritualidade para influenciar o rumo de outros países, de outros povos. Tá? Vamos falar, por exemplo, da cultura protestante da prosperidade e o papel que isso joga, por exemplo, nas sociedades latinas, né? E mais recentemente sociedades africanas, ou seja, as tensões que isso traz para sociedades que são majoritariamente católicas, né, e cristãs, e de um tipo de cristianismo mais afeito ao coletivismo, mais afeito a uma visão, um olhar mais generoso para com os pobres, não um olhar concorrencial que justifique, por exemplo, que uns são abençoados porque chegaram lá e outros não, né? Então existe todo esse caldo que tem que ser levado em consideração quando se fala no papel da religião na China. Então essa questão geopolítica é fundamental. O outro ponto aqui eu acho que tem que ser levado em consideração, que é a forma como as experiências socialistas trataram e tratam a questão da religião. Não é uma coisa qualquer. Primeiro porque trata-se de um Estado de novo tipo, né? Ou seja, os Estados socialistas, e a China também tem essa característica, são Estados ateus. Não são Estados laicos, são ateus. E como Estados ateus, no caso da China, vamos dizer aqui, vamos ficar nesse particular, o Estado é comprometido com a propaganda e a difusão da visão materialista da história. Isso significa, por exemplo, que todas as escolas na China, desde da pré-escola, é obrigada a ensinar as crianças que a consciência é condicionada pela matéria e não o contrário. Ou seja, é uma tese fundamental que quebra noções sobre a existência de Deus ou não, porque se a matéria nasce antes da consciência, a utilidade da existência de Deus é nula cá entre nós. Então é um Estado que ele é ocupado com essa questão, ao mesmo tempo que é um Estado que, como qualquer país do mundo, existem parcelas da população que ainda buscam refúgio no imaterial, ou seja, as pessoas elas buscam conforto fora de visões materialistas da história. Então existe essa tensão que eu acredito que o socialismo ainda tem um grande caminho a percorrer sobre essa questão, e eu acho que os comunistas tem que se discutir isso com a mente muito aberta, essa relação entre Estado, socialismo e religião. Isso está, quando a gente vai olhar as leis chinesas, né? Eu estou aqui com a cabeça a milhão, como diz em São Paulo, né? A gente vai perceber essa duplicidade, né? Essa tensão
na forma como lidar com a religião. Vamos pegar o artigo 36 da Constituição da República Popular da China, diz o seguinte: os cidadãos da República Popular da China, vai estar aparecendo aí, né, gozam de liberdade de crença religiosa. Nenhum órgão do Estado, organização pública ou indivíduo pode obrigar os cidadãos a acreditar ou não acreditar em qualquer religião. Nem pode exercer discriminação contra cidadãos por esses pertencerem ou não a qualquer religião. O Estado protege as atividades religiosas normais. Aí começa, atenção, ninguém pode ser visto da religião para se dedicar a atividades que alterem a ordem pública, ponham em perigo a saúde do cidadão ou interfiram no sistema educativo do Estado. E aqui o mais polêmico de todos: as instituições religiosas e os assuntos religiosos não estão subordinados a qualquer domínio estrangeiro. Aqui é colocada a fronteira muito clara do que até onde pode ir as religiões na China. O Código Penal também chinês também aborda isso, no artigo 251. Qualquer funcionário de um órgão do Estado que priva ilegalmente o cidadão de sua liberdade de crença religiosa ou infringe os costumes e hábitos de um grupo étnico, se as circunstâncias são graves, deve ser condenado a prazo fixo, pena de prisão não superior a 2 anos ou detenção criminal. O que se percebe quando se observa as leis chinesas que envolvem isso e a forma como o Estado lida com a religião. Por exemplo, na China são 5 religiões que são reconhecidas, que é o budismo, o taoísmo também é uma religião, mas o cristianismo evangélico, o islamismo, né? E essas religiões estão todas, vamos dizer assim, sob supervisão de um poderoso órgão da Frente Unida que chegou ao poder na China em 49, ou seja, aqueles partidos políticos que chegam ao poder, eles montam um grupo, um birô poderosíssimo para cuidar somente dessas questões que envolvem a religião na China. Então, por exemplo, essa questão do domínio estrangeiro, que as religiões na China não estão sob domínio estrangeiro. Aí explica, por exemplo, as tensões que vão e voltam entre a China e a Igreja Católica. Então, na China, por exemplo, a China não aceita que o Papa nomeie os bispos na China. Então, na China, a Igreja Católica é subordinada ao Estado chinês. É bonito, feio, gosto, não gosto, mas é assim como eles encaram a religião. As igrejas protestantes, por exemplo, elas são permitidas, mas cada vez menos toleradas na China. Por quê? Porque muitas dessas religiões protestantes, elas são difundidas por países estrangeiros. É complicado, né? E também religiões que fogem do esquadrinho, como a questão do Falun Gong, por exemplo, que sofreu uma perseguição implacável na década de 90, né? E eu acho que essa perseguição ao Falun Gong é parte também desse trato com que os chineses e os estados socialistas tratam a religião. Porque de repente surge uma religião com capacidade de mobilizar muita gente, aquilo chama a atenção do Estado, né? E tudo que os chineses não querem é desordem pública. Mas também tem na cabeça dos chineses o papel, por exemplo, do Vaticano, né? Voltando à questão do cristianismo, né? Ou seja, o primeiro papa não italiano da história foi polonês. Foi nomeado em 79, né, em pleno auge da Guerra Fria, nascido no país mais profundamente religioso do antigo bloco socialista. Ou seja, um recado muito claro, ou seja, contra do papel do Vaticano no enfrentamento ao comunismo, vamos dizer assim. Então todos esses pontos devem ser levados em consideração quando se fala da China. Agora, pois bem, religiões na China. Não é fácil encontrar dados sobre isso. Eu encontrei aqui um trabalho, aliás eu li já uns 2, 3 anos atrás, eu retomei para poder fazer esse vídeo, né? Que é as estatísticas sobre religiões e igrejas na República Popular da China, né? É um estudo que me parece muito sério sobre a China. No final da descrição vamos colocar o link desse estudo, né? E aqui estão as religiões na China, né? Então vamos lá. 73,56% da população chinesa em 2014 ela se declarava ateia, ou seja, sem crença religiosa. Enquanto que outros 15% em 2014, né, 15,8% são budistas, e assim as outras religiões vão caindo, assim, por exemplo, somente 0,45% da população chinesa é islâmica. O que eu acho disso? Primeiro que a gente tem que olhar para a história da China, quando vê essa não crença religiosa, eu fico com o pé um pouquinho atrás. Por quê? O que acontece, por exemplo, com o budismo? O budismo ele sobe ao altiplano, ele nasce na Índia, sobe ao altiplano tibetano, e quando ele desce ao altiplano, ele se encontra com o confucionismo e com o taoísmo, não é? Que não são religiões propriamente ditas, né? São filosofias, né? E o budismo, ao se misturar com isso, né?
acaba que se transformando um negócio também meio materialista, ou seja, negócio meio, enfim, só indo à China para entender, ou seja, o cara se diz comunista, se diz budista, se diz confuciano, Deus não existe, ou seja, aí se percebe que a cultura chinesa, no geral, ou seja, a massa do povo chinês, ela é espiritualista, mas não é deísta. E isso explica, inclusive, muito das razões com as quais o marxismo ele consegue ter uma amplitude maior na China, ou seja, formou-se o Partido Comunista na China. O materialismo ele foi abraçado com muito mais tranquilidade na China do que na Índia, que apesar de ter um Partido Comunista muito forte, a resistência popular ao Partido Comunista é muito grande. Então, essa questão da China ser um Estado, ser uma sociedade que eu percebo, muita gente percebe, como espiritualista, mas não deísta, eu acho que essa pesquisa evidencia um pouco isso das pessoas. Olha, não tem uma crença religiosa e tal, mas no fundo ali tem um negócio do Buda, tem a foto do Mao Tse Tung no carro. Ou seja, é um sincretismo religioso muito grande a China, né? Então isso facilita muito o trabalho, não de controle social daquela sociedade, mas de estabilidade social. Pois bem, eu vou abrir espaço aqui para uma opinião particular sobre esse tema. Eu acredito que a atividade religiosa na China ela é altamente regulada pelo Estado. Tá? Ela está na lupa do Estado, ou seja, então nesse aspecto a liberdade ela não é tão ampla quanto uma visão mais rasa de sociedade ela demandaria. Mas é muito evidente que a pessoa ela pode ter a religião que ela quiser, professar a religião que ela quiser, desde que essa religião não ultrapasse os limites estabelecidos na própria Constituição do país. Terminando esse vídeo aqui, eu acredito no seguinte: os chineses têm que abrir o olho mesmo em relação a isso, não adianta. O imperialismo se utiliza da religião, amplamente da religião, para ascendir sociedades. Eles têm que estar de olho nisso. Eu sou a favor de uma não vou falar de regulação da religião, mas de uma relação, assim, vamos dizer assim, de convivência com as religiões, mas também de propaganda materialista, né? Mas sempre observando o movimento real, como isso se dá, né? Então, a minha visão é muito clara em relação a isso, ou seja, eu acho que a ordem estatal socialista, eu acho que ela tem que estar acima de qualquer coisa. E que se para a manutenção dessa ordem, em um mundo em que existe imperialismo, em um mundo onde as religiões são usadas para combater, para destruir sociedades, evidentemente que a religião vai ter que estar sob escrutínio do Estado socialista. Eu fico por aqui, né? Existe liberdade religiosa na China e não existe ao mesmo tempo, na minha opinião, né? E acho que isso é um confronto dialético, né? Que somente a história somente o caminhar da história vai poder nos entregar uma síntese, né? Até porque o socialismo ele é uma tipologia nova de Estado, em que as formas históricas com as quais esse Estado vai surgindo e se desenvolvendo, vai um dia trazer respostas de como esse Estado deve lidar com a religião. Enfim, a resposta para essas questões reside na história e não em caricaturas liberais, né? Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. É uma opinião polêmica, mas eu coloco aqui para vocês sem nenhum medo aqui da própria polêmica. Todo cuidado é pouco, ainda mais no mundo em que existe imperialismo.